Hoje nós estaremos falando sobre o estudo que estamos passando da oração. E é a parte 3. Então gostaria que você estivesse acompanhando aí o estudo da Palavra de Deus sobre oração. Glória a Deus! E nós vamos estar falando hoje, em nome de Jesus, lembrando que nós falamos esses dias sobre alguns pontos importantes. Nós falamos sobre a oração, que é a razão ou necessidade da oração. Nós falamos também que a oração é um dever, que realmente é uma ordem. Também que negligenciar a oração é um pecado, e porque é o meio pela qual Deus proporciona bênçãos. Também nós falamos que é essencial para a vitória sobre as forças do mal, por causa da obrigação imposta pelo exemplo de Cristo, por causa da ênfase que lhe era dada na igreja primitiva. Tudo isso nós falamos e agora nós estaremos falando a parte 3, que é habilitação para a oração. Negativamente considerada. A contemplação do pecado no coração incapacita para a oração. Olha o Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A vaidade é o orgulho. Então, se no meu coração tem orgulho, tem a vaidade, Deus não pode ouvir a nossa oração. Também Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o pecado realmente nos impede de chegar diante de Deus. Por isso nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados, porque Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus exige que assumamos para com o pecado a mesma atitude que Ele assume, que é de antipatia e repugnância. Assim como nós temos muitas vezes o nojo de uma barata, mulher tem nojo de barata, né? Nojo muitas vezes de alguma coisa, de um vômito, assim deve ser a nossa reação em relação ao pecado. Devemos ter nojo do pecado, assim como Deus também tem esse nojo. Salmo 97, 10 diz assim: o Senhor ama os que odeiam o mal. Você odeia o mal? O Senhor ama aqueles que odeiam o mal. Ele preserva as almas dos seus santos. Lembrando que santos aqui é todos aqueles que um dia entregaram a vida para Jesus e foram santificados pela palavra de Deus. Então a Bíblia fala que se tornam santos em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: o Senhor ama os que odeiam o mal. Ele preserva as almas dos seus santos, cada um de nós. E ele acrescenta: e ele os livra das mãos dos ímpios. Olha que coisa linda. Quando nós odiamos o mal. Se nós desejarmos praticar o pecado, Deus não nos ouvirá. Que você possa estar colocando isso em mente. Se nós desejarmos praticar o pecado e não nos arrependermos, por mais a oração mais linda que seja, Deus não nos ouve. Então precisa ter o arrependimento e abandonar o pecado. Já a recusa de dar ouvido à palavra de Deus incapacita para a oração. Você sabia disso? Eu não quero ouvir a palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando você deixa de ouvir a palavra, também você fica incapacitado. Olha o que diz aqui Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, ok? Até a sua oração será abominável. Se eu não quero ler a palavra, se eu não quero ouvir a palavra de Deus, a minha oração, ela também será abominável. Zacarias 7, 11 ao 13. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde. Sabe o que é ombro rebelde? Tô nem aí. Muitas pessoas fazem isso. E taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, que é a palavra, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei, e eles não me ouviram, Deus está dizendo, assim como eu falei,
através da palavra. Eles não quiseram ouvir, assim também eles clamarão e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós não podemos, tapar os nossos ouvidos para a palavra. A gente tem que ouvir a palavra, porque é a palavra que Deus fala conosco. E agora, quando a gente vai falar com Deus, a gente precisa dar prioridade ao que Deus tem falado conosco. E Provérbios 1, 24, 25. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Ou seja, aqueles que não quiserem dar ouvido à palavra que Deus proferiu, não serão ouvidos quando falarem. Mas graças a Deus que nós temos aqui um povo que está ouvindo a palavra e com certeza que o coração mesmo, que podem até pecar, né? A gente sabe que não pode pecar, mas se pecar, lembrando que o pecado ele tem que ser um acidente de percurso. É igual eu falo um acidente de carro, moto. Você não está esperando, acontece um acidente. O que você faz? Não tem o que fazer, foi um acidente. Assim o pecado também na vida do cristão, ele tem que ser algo que seja um acidente, não foi programado, aconteceu. Mas quando aconteceu o pecado, ele já se arrepende. Senhor, me perdoa, não devia ter feito essa mentira, esse pensamento, essa atitude, esse palavrão, aquilo que não agrada ao Senhor, é já entrar para o arrependimento e o abandono em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer àqueles que estão aí conosco. Deus abençoe você por estar aí na presença do nosso Deus em nome de Jesus. Vamos ver quem já está conectado. Esteja comentando, curtindo. Se você tem testemunho, não esqueça de dar o seu testemunho em